Oi, Daisy. Oh, gente, esqueci de colocar o título. Boa noite, sejam bem-vindos. Esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Avisem os amigos que a live tá começando. Manda um aviãozinho aí para as pessoas irem chegando. Oi, Paulo. Dá um coraçãozinho para aparecer mais rápido para os outros. Tira o povo da televisão. Boa noite, Laís. Vamos esperar um pouco, são 8h01. A live de hoje eu vou falar sobre a importância dos relacionamentos anteriores para o sucesso do atual. Que será que eu vou trazer? Eu vi que algumas pessoas se interessaram, né? Eu vi pessoas colocando o sininho para tocar, algumas pessoas comentaram. Vamos ver se o pessoal chega. Vamos lá? Eu vou começando, tá? Até porque ela vai ficar gravada. Eu vou deixar essa live gravada. Tô deixando todas ultimamente, né? Porque eu sei que a grande maioria assiste depois, né? Nem todo mundo consegue estar aqui no ao vivo. É bom quando tá, porque tem interação, né? A gente ficar falando aqui é legal quando as pessoas participam, porque tem interação. Mas, vamos lá. E quero avisar, se bem que hoje eu não vou poder fazer isso. Eu queria ver um dia que eu tivesse com 2 aparelhos aqui. Hoje não vai dar. Que eu ia falar para as pessoas mandarem também pelo WhatsApp perguntas, mas hoje não vai dar para fazer. Que eu tô só com um. Então a pergunta vai ter que ser por aqui mesmo, senão eu não vou ver. Tá bom? Pronto. Hoje eu vou tentar fazer um pouquinho diferente. Eu vou tentar seguir, tá? A live direto. E vou deixar para ver as perguntas de vocês depois. Eu vou tentar, né? Às vezes eu não consigo, que eu vejo uma pergunta, né? Meu olho bate aqui e eu paro. Mas eu vou tentar seguir direto. E aí no finalzinho eu dou uma olhadinha nas perguntas de vocês, tá? Mas eu quero responder todo mundo e eu acho que as perguntas deixam, na verdade, a live mais rica, né? Então eu gosto muito quando vocês fazem perguntas. Eu escrevo aqui algumas coisas para falar para vocês, mas as perguntas de vocês às vezes acabam até ampliando o assunto. Então as perguntas sempre são bem-vindas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Então, algumas pessoas devem ter visto o tema da live de hoje e achado estranho, né? Como assim os relacionamentos anteriores têm alguma coisa a ver com o sucesso do atual? Eu percebi também pelos comentários, né, que algumas pessoas estavam achando que os relacionamentos anteriores teriam alguma implicação por conta de aprendizados, né, que a gente tem nos relacionamentos. Claro que isso também, mas não é apenas isso, né? Eu quero trazer aqui algo muito mais do inconsciente, vamos colocar assim, né? Algo muito mais, um olhar das novas constelações, muito mais do que simplesmente os aprendizados, né, que a gente tem com as relações que a gente vive. Agora, claro, isso tem a ver sim, os aprendizados têm a ver sim. Mas por que eu bato muito nessa tecla do inconsciente? Porque às vezes você acredita que teve um aprendizado, que é aquele aprendizado que está na sua consciência, que é o que você sabe, mas existiam outros aprendizados ali que você não pôde aproveitar.
E a questão tá justamente aí, né? Nesses aprendizados que você talvez não tenha aproveitado. Então, para começar a live de hoje, eu quero relembrar para vocês que eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que me seguem e por isso já sabem, mas eu gosto de lembrar. Então, eu vou falar muito o termo inconsciente. Inconsciente. O que é inconsciente? Inconsciente, de uma linguagem muito simples, é tudo que vai agir nos seus comportamentos, mas que você não vai conseguir falar sobre eles, né? Então, na consciência estão os conteúdos que você consegue falar sobre eles. Você consegue dizer, eu sou assim, eu sou assado. No inconsciente estão conteúdos que agem sobre os seus comportamentos, mas vocês não conseguem falar sobre eles. Não está na sua consciência. E exatamente por esse motivo, eles têm uma ação muito maior do que o que você pode imaginar, né? E a psicoterapia, né, e essas lives, esses conteúdos que eu coloco aqui, são exatamente para que vocês possam aproveitar e ter grandes insights em relação às coisas que acontecem na sua vida, né? Porque pode estar tendo essa interferência, pode não estar tendo, né? Porque todo mundo passa por isso. Inclusive, o inconsciente é responsável por quase que 90%, né, de responsabilidade sobre o nosso comportamento. Então, todos passam por isso. Quanto mais você tiver insights, né, sobre essas questões, quanto mais você olhar para isso, mais você pode ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, vamos dizer assim, certo? Pronto, Daisy, obrigada. Participem mesmo, né? Olha, eu já olhando os comentários. Então, lembrando, eu tô vendo aqui que as pessoas estão chegando, né? Quero pedir a ajuda de vocês que estão chegando aqui, né? Que eu tô vendo que tem muitos conhecidos. Beijos em Bruno, em Clary, Isis, todo mundo que tá chegando que eu tô vendo, Ângela. E quero pedir a ajuda de vocês para que vocês possam mandar para pessoas que vocês acreditam que o tema vai ajudar, né? Porque aí mais pessoas podem participar e a live fica mais rica, tá bom? É só mandar pelo aviãozinho e clicar no coração, que aí essa live chega para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Eu poderia resumir essa live numa frase, né? Então, qual a importância dos relacionamentos anteriores para o sucesso do atual, né? O que é que a gente pode fazer em relação a isso? Eu poderia resumir em uma frase, mas eu quero trazer um conteúdo mais profundo para vocês. Eu quero falar sobre algumas coisas, não vou conseguir falar sobre tudo, inclusive cada caso é um caso, mas eu vou falar do que a gente vê mais, certo? E do que mais se vê atuando. Oi, filha! Isso, Ângela, exatamente. É um tema necessário, eu acho. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o seguinte, pra gente começar a pensar. Ai, Paulo botou aqui o... Deixa eu fixar o comentário de Paulo, que ele me ajudou aqui com o tema, né? Eu acho que fixando todo mundo vê. Então, deixa eu começar falando uma coisa. Muitas vezes, mesmo as pessoas tendo uma condição de relacionamento atual que favoreça, né? Que favoreça para que ele seja muito saudável, né? Você pode estar aqui agora assistindo a live e dizer, eu vou assistir, mas assim, meu relacionamento tá muito bom, tá tudo muito bem, tá tudo ok, né? Mas sempre tem uma coisinha, né? Sempre tem alguma questãozinha pra olhar. Então, mesmo esses, sempre tem ações dos sistemas, né? Do meu sistema com o sistema do outro. Então, eu vou falar muito aqui a sua parceria, né? Porque eu nunca sei quem é que tá aqui assistindo, né? Como ela tá se identificando, se é um casal hétero, se é um casal homo. Então, assim, isso não vem ao caso, tá? Todos os casais, todas as relações, certo? Então, eu quero que vocês fiquem com isso. São todas as relações, tá bom? Então, todas as relações vivem influências dos sistemas,
Dos sistemas, quando eu digo dos sistemas, eu tô falando dos sistemas de origem dessas pessoas, eu tô falando das famílias dessas pessoas. Não só a família, essa que tá aí mais próxima, né, desse núcleo mais próximo, que é pai, mãe, irmãos, mas eu tô falando, tios, né, eu tô falando dos demais antes também. Então pode ser avô, avó, né, um tio que você nem conheceu, né, um tio que mora longe, ou um bisavô, um bisavó, então assim, ou pessoas ainda de gerações mais antigas ainda. Então esses sistemas, eles se relacionam. Então assim, sabe quando você diz que tem aquele termo antigo, né, muito antigo, o cupido me flechou, né? Eu diria que o cupido é o nome para os sistemas. Então, os sistemas se flecharam, né? Eles se encontraram e disseram: aqui está um belo aprendizado, aqui está uma grande possibilidade de encontro e de grandes aprendizados das duas partes, né? Minha filha está participando da live. Ô, filha, então vai dar um beijinho nele pra mamãe fazer uma live aqui. Então, a primeira coisa que é importante fazer em relação a esses relacionamentos anteriores. Quando a gente fala de relação anterior, o que é que a gente vai pensar aqui? A gente pensa nos ex, né? Os ex-namorados, ex-marido, né? Aí vocês podem pensar: Olga, são todos os ex que você está citando aqui? A gente tem que olhar para isso. A gente tem que olhar para todas as pessoas que você sente que você teve um vínculo, né? Então, assim, o importante é você olhar para as pessoas que você sente que houve vínculo, né? E, claro, quanto maior o vínculo, maior a importância desse ex. E aqui a gente vai olhar para as duas partes. A gente vai olhar para os ex, né, da sua história e da história do outro, tá? A relação que você estabelece com esses ex e a relação que você estabelece com os ex do parceiro, da parceira, certo? Dessa parceria. Então a gente vai olhar para esses relacionamentos anteriores. E aí vocês podem perguntar também: mas como é que eu vou classificar esse vínculo? Então, é uma classificação muito pessoal, né? Cada um vai dizer o que teve e o que não teve vínculo. Mas o que eu posso dizer aqui para vocês terem uma noção, é que vínculo se dá a partir do momento que você estabelece uma relação de importância, né? Então, você vai saber se aquela relação foi importante. Na verdade, para as constelações, se houve um envolvimento sexual, né? A maioria dos casos houve vínculo, né? Claro que vão ter os casos de relacionamentos que você vai dizer que, né, foi um sexo casual, né? Mas você acho que já deu para entender. Agora, as relações que tiveram filhos e as relações que foram muito difíceis, né? Essas serão ainda mais importantes para que você olhe. Gente. Ai, meu Deus do céu, pronto. Filha, essa live não é para você, meu amor. Você não tem idade para se preocupar com isso. Ai, depois eu olho, senão eu me perco. Certo? Então, olhem, né, para essas relações passadas e lembrem disso, principalmente as que houveram filhos, né, porque isso é um vínculo que vai durar para a vida inteira, e principalmente para aquelas relações que você sentiu que houve um sofrimento muito grande na relação ou principalmente na separação, tá? Essas são as que a gente vai precisar olhar ainda mais, ok? Vamos lá. Então, a primeira relação que a gente tem, né, na nossa vida é com nossos pais, né? Então, essa é a primeira relação que a gente estabelece, né? E aí, todo mundo pensando ex, eu falando de ex, mas a primeira relação que a gente estabelece é com os nossos pais. Então, isso aí também, para quem tá aqui, né, seguindo, e para quem vê os conteúdos de constelação familiar, todo mundo já sabe, mas é importante repetir. Olhar para o relacionamento dos seus pais e concordar com essa relação, eu diria que é o primeiro passo de todos para que você possa ter sucesso na sua relação atual.
Então, esse é o principal, o primeiro e o mais importante, né? Então, olhar para a relação dos seus pais e concordar com essa relação, né? Bom, por que eu tô usando a palavra concordar, né? Concordar no sentido de dizer um sim para o que foi. Muitas pessoas, elas julgam ou criticam, ó, já tem gente colocando, aí é complicadíssimo. Então, muitas pessoas olham para a relação dos pais, né, julgam, criticam, acham que alguma coisa não foi legal, que foi errado, ou que o pai não foi legal, ou que a mãe não foi legal, porque o pai traiu a mãe traiu o pai. Então, quando você olha para a relação dos seus pais, que foi a relação que te colocou aqui nessa vida, e você julga, critica, ou não concorda, né? Você olha com um olhar, não tem outra palavra não, é essa mesmo, né? De julgamento, você necessariamente, você cola ali, né? Você fica emaranhada com isso. Daisy, já tava com saudade de você. Daisy é a minha apoiadora oficial das lives, né? Ela vai colocando meio que um resuminho assim. Beijo, Daisy. Então, você cola, né, nesse julgamento. O que é que eu quero dizer com você cola ali? Você se emaranha ali, você fica ali presa. E o que é que vai acontecer quando você se aprisiona nessa relação? Praticamente você vai atrair para você relações com isso que você julga, para que você vivencie isso mais uma vez e que você possa resolver essa situação que não está resolvida para você, né? Então, vamos supor que você julga seu pai ou você julga sua mãe por um determinado comportamento. Agora, por exemplo, vocês podem fazer essa reflexão, né? Eu tenho algum julgamento a respeito do meu pai, eu tenho algum julgamento a respeito da minha mãe em relação à relação deles, né? Isso aí que você tá julgando, eu vou colocar aqui como essa questão da traição, tá? Então, eu julgo que meu pai, como aqui a maioria é mulher que tá participando, então eu julgo que meu pai foi um homem que não foi legal com minha mãe, porque ele traiu minha mãe, né? Então eu julgo meu pai, eu condeno meu pai por isso. Necessariamente, né, é uma sintonia, né? Em Jung ele já dizia, não existem coincidências, existe sincronicidade. Sincronicamente você atrai para suas relações ou homens, né, que vão trair você, ou você mesma se vê numa situação em que você está atraindo, né? E quando você faz isso, você faz para honrar esse pai, que não é possível você honrar agora nesse momento, né? Porque nesse momento você julga, né? E como ele está num lugar em que você deveria, tô botando entre aspas, né? Porque dever parece uma obrigação, mas é porque eu tô falando de algo quase que lógico, né? Como você deveria honrar, porque é aquele homem que te deu a vida e a sua relação com ele é de apenas filha com o pai, você acaba indo para essa vivência, certo? Então a primeira condição de todas é essa, olhar para a relação dos pais e concordar com essa relação. Concordar não significa que você está dizendo, ai, que legal, meu pai traiu minha mãe. Não é isso, né? Concordar é você não se colocar no meio, é você conseguir deixar com eles o que é deles, né? Isso faz parte da relação de casal deles, não faz parte da sua relação com o seu pai, da sua relação com a sua mãe. Você é apenas a filha, certo? E eu tô falando aqui muito mulher, porque eu tô vendo muitas mulheres, tá? Mas vocês estão entendendo, a mesma coisa se fosse um homem, né? Um homem falando a respeito, tá? Eu vou dar uma pausinha, já que eu falei de uma questão, pra olhar vocês, que eu tô vendo que tá tendo muitos comentários, tá? E aí depois eu sigo. Vamos lá. Deixa eu tentar ver os comentários aqui de vocês. Eita, que Theo tá querendo entrar na live. Só um minutinho, gente, pra eu ler vocês. Já posso entender ambos. Ai, que bom, Márcia. Na mosca, viu, Olga? Eu tenho ótimas referências matrimoniais de meus pais. Ai, que bom. Que bom, que bom. Acho que não teve perguntas, não foi, gente? Foi mais comentários, assim. Já julguei muito. Hoje
Já tô mais evoluída. Ótimo. Tá. Acho que não tem, né? Não tem, acho que não. Vamos lá. Então, vou seguir, certo, gente? Vou seguir. Então, vamos lá para número 2. Olhar com amor para o que passou. Olhar com carinho para esses relacionamentos passados. Então, vamos lá. Vocês, todos nós, né? Todo mundo aqui viveu outras relações antes dessa atual que vocês estão vivendo agora. E é natural que as pessoas guardem É natural que as pessoas guardem algum tipo de mágoa, algum tipo de rancor, né? Algum tipo, de novo, de julgamento, crítica, né? Algo em relação a essa relação que passou, né? E quando a gente vai para esse lugar, o que é que acontece necessariamente? Necessariamente você, de novo, fica ali emaranhada, né? Porque você não consegue deixar ir o que é para ir, né? Você fica presa a algo ali naquela relação. Então, às vezes chegam pessoas, por exemplo, para mim e dizem assim: poxa, assim, tá claro para mim que eu não tenho nenhum interesse mais, né, no ex. Tá claro para mim que não é a pessoa certa para mim. Tem pessoas, inclusive, que às vezes já estão vivendo outra relação, que estão bem gostando, né? Tá tudo ok na outra relação, mas sente como se tivesse algo ali ainda para ser visto e não sabe explicar o que é. Aí chega na sessão dizendo que às vezes não para de pensar, que tem algo que está incomodando, né? Às vezes, inclusive, essas pessoas ficam em dúvida, né? Em relação a se gosta ainda ou não, se sente alguma coisa ou não. Geralmente é porque essa pessoa está presa em alguma questão lá que não foi olhada, né? E uma das coisas que nesse caso, quando ainda mais quando existe muito sofrimento, é mais difícil, é você conseguir olhar com carinho para o que foi, né? Olhar com carinho no sentido de, não sei nem se olhar com carinho é a melhor palavra, mas assim, dar um lugar no seu coração para essa pessoa que passou por você, né? E por que você faria isso, né? Você pode dizer, mas como eu vou fazer isso? Uma pessoa que me fez tal coisa, como é que eu vou guardar no meu coração? E aí as pessoas dizem, eu quero esquecer, né? Ou, se eu pudesse eu não via pintado de não sei o que, de não sei que cor, enfim. Primeiro, a gente não esquece, né? A gente não esquece a nossa história, a gente não esquece as coisas que a gente viveu, né? Qualquer coisa, assim, que foi importante, claro. A gente não esquece, né? Lembra que eu tô falando do vínculo, então, que foi importante. A gente não esquece. Mas o que faz a gente poder estar liberado para um novo relacionamento? Eu conseguir ficar em paz com as relações que passaram, né? Então, talvez, inclusive, a palavra melhor seja essa, ficar em paz. E para que eu fique em paz, eu preciso dar um lugar no meu coração para as pessoas que passaram, né? E como eu vou fazer isso se aquela relação teve tanto sofrimento? Teve muito sofrimento, mas nesse sofrimento você provavelmente teve algum belo aprendizado, né? E só foi possível que você tivesse esse aprendizado X porque você viveu algo com aquela pessoa que faz com que você pudesse hoje dizer que hoje eu aprendi isso, isso e isso. E aí, nesse mesmo momento, você consegue também ser grato e colocar no seu coração o ex dessa parceria também, né? O ex, a ex dessa parceria também. Então, por exemplo, eu estou com uma pessoa hoje, né? E eu vou olhar para essa pessoa e vou dizer, gente, que pessoa maravilhosa que eu estou hoje, né? Por que essa pessoa é maravilhosa? Ela já nasceu assim maravilhosa, né? Não. E ela só está nessa condição X hoje porque ela viveu esses relacionamentos passados e ela teve aprendizado com esses relacionamentos passados, né? Então você vai olhar para essa pessoa, vai olhar para esses relacionamentos passados e você vai dizer,
Muito obrigada, porque essa pessoa só está assim, desse jeitinho agora, porque ela viveu essas relações passadas. Então, cada uma dessas pessoas que passou por ela ajudou para que ela tivesse aqui hoje nessa condição, né? Então você pode olhar para as ex, para os ex dessa parceria e dizer obrigada, né? Eu também consigo colocar você no meu coração, num bom lugar no meu coração, porque foi graças a isso que eu tô agora com essa pessoa. Inclusive foi graças ao fato de não ser possível estar com você, né? Principalmente para a ex mais próxima, né? Que geralmente é a pessoa que tem mais tensão com a atual, né? Então, geralmente aqui a gente tem mais tensão, é o que veio logo antes de nós. Então, é principalmente para essa pessoa que você vai fazer esse gesto. Quando você consegue fazer isso, você consegue estar mais liberado, mais disposto para aquela relação, né? Então, colocar os seus, né, e os do outro num bom lugar no seu coração significa isso. Significa você conseguir entender que você também está nessa condição graças a esses relacionamentos, tá? Afinal de contas, a gente só aprende errando, né? Ninguém já nasce pronto para nada nessa vida, né? Vamos ver aí, que agora eu consegui cumprir. Aqui, tô vendo aqui alguns. E quando a relação é de violência real de uma das partes? Então, essa é uma pergunta que me fazem muito, né? Porque quanto maior o sofrimento, como eu falei, é mais difícil fazer esse movimento, né? As pessoas me perguntam isso, inclusive em relação à família de origem também. Quando a pessoa vem à vida através de um ato de violência, né? As pessoas me perguntam. Mas aí eu digo, mas como é que você conseguiu chegar aqui hoje, né? Não foi através desse ato, né? Então não significa que você vai, ai, adorei isso, né? Ah, adorei vir desse ato. Oh, que maravilha estar aqui através desse ato. Não é isso. O que eu falo é você ficar preso a isso, né? Então, eu tô fazendo assim porque é algo que tá atrás de você, né? Você veio de lá. Então, imagina, aqui tá a sua vida na minha frente, né? Aqui tá a minha vida atual, o presente e o futuro. Tá aqui na minha frente. Aí eu fico presa ao que foi, né? A relação dos meus pais, a forma que eu vim ao mundo. Aí o que acontece? Aí eu não gosto, eu não concordo, eu julgo, eu acho um absurdo, né? Eu fico revoltada, eu não aceito. O que vai acontecer comigo? Eu não consigo ir para minha vida, eu não consigo olhar para o presente, muito menos para o futuro, porque eu fico brigando com o que passou. E aí eu te pergunto, o que é que você vai fazer em relação a isso, né? Você não tem como mudar aquilo, né? Você não tem como voltar no passado e mudar aquilo, e mudar essa condição. Então, quando você diz sim e concorda, é no sentido de você dizer, eu me rendo a algo que é real e que eu não tenho o que fazer. É quando você olha para sua pequenez, sabe? Quando você olha para suas impossibilidades mesmo diante de algo que é maior que você. Até porque a sua vida veio daí, né? E aí você consegue dizer, sim, precisou ser assim. O importante é que houve um sim para minha chegada, senão eu não estaria aqui, né? Senão eu não estaria aqui nessa condição, podendo viver, né? E isso também nas relações. Então, assim, se eu vivi... Agora, prestem atenção nisso que eu vou dizer, que é importantíssimo. Inclusive, eu vou adiantar um outro passo, tá? Que eu ia falar depois, mas vou aproveitar essa pergunta aí para falar. Quando você vive o que for na sua vida, 50% de responsabilidade... Olha, tô falando 50%, eu tô generalizando, tá? 50% de responsabilidade é sua e 50% é do outro. Isso é geral. Óbvio que vão ter casos que a gente pode até botar uma proporção diferente, né? Para um e para outro. Mas o que eu quero dizer assim é que nós temos responsabilidades na nossa vida, né? E quando a gente vive uma relação, o que acontece nessa relação, nós temos também responsabilidades. Se a gente se coloca na vítima, em qualquer que seja as circunstâncias, fica mais difícil sair do lugar. Porque quando você fica na vítima,
Você coloca o outro como vilão e você fica esperando um salvador. Eu já falei isso em outras lives, né? Você fica esperando um salvador e aí demora desse salvador passar, né? E você fica praticamente que refém de alguém que te salve. E quando você se coloca como responsável, você ganha forças para se movimentar, né? A gente sabe que relações de violência tem toda uma dinâmica aí, né? De quem faz a violência e de quem que tá ali, né? A gente sabe que tem uma condição mesmo de vítima, né? Mas o que é feito em situações como essa? A gente não trabalha essa vítima para, né, aos poucos se empoderar exatamente para dar cortes, né? Nem que seja através de denúncias, né? E de buscar um processo, que isso às vezes demora muito, mas é possível, né? Então, em alguma medida, a gente precisa desse resgate da responsabilidade para poder seguir. E quando você se responsabiliza, você aprende, e aí sim é um aprendizado tão profundo que é muito difícil que a pessoa viva de novo alguma relação de violência. Mas quando você não se responsabiliza, sabe o que é que acontece? Você repete. E aí você vive de novo outra relação de violência, né? Lembrando que tem muitos tipos de violência, né? Tem a violência física, a violência emocional, tem muitos tipos de violência, tá? Então, esse aprendizado, ele é gerado a partir das relações. E aí eu posso dizer mais um pouco. Por que que eu tô numa relação de violência, né? Tem muitos casos, né, de constelações que mostram que você pode estar ali a serviço de de algo que aconteceu no passado, né? Ou algum ancestral que foi o violento e foi excluído por isso, né? E é como se você fosse para esse lugar para olhar para essa pessoa e incluí-lo. Então, assim, tem N motivos, né? Mas sempre tem uma relação com algo vivenciado lá atrás. E quando você consegue olhar para isso, quando você consegue dar esse equilíbrio ao sistema, sair desse emaranhamento, aí a repetição termina, né? A repetição termina. Mas até através de uma constelação, principalmente através de uma constelação, é preciso que tenha responsabilidade, né? Porque também existem muitos casos de pessoas que vão buscar uma constelação e sem responsabilidade. É como se esperasse que acontecesse uma mágica e, né, tudo fosse melhorar. Até na constelação, principalmente na constelação, você precisa ser responsável sobre aquilo que você viu, sobre aquilo que você sentiu, né, para poder seguir. Então, sim, até nesses casos. Deixa eu ver se tem mais. Vamos lá, peraí que eu fui lá em cima. Quando você viu que eu falei sobre... Tive um amor na adolescência, na época da escola, nunca esqueci. Depois de quase 30 anos, reencontramos. Ele casado e eu também, não consigo esquecê-lo. Então, olha só que interessante, né? Tem algo aí com esse amor do passado que precisa ser resolvido, né? Tá claro isso aí. Agora, olha como é interessante. Quando vocês se encontram de novo, ele tá impedido, né? Pelo que eu tô entendendo, que ele tava casado. Então, assim, ele e você ou só ele, né? Cadê? Ele casado, eu também. Então, os dois casados. Então, assim, existe um impedimento para essa relação, né? Quando vocês se encontram de novo, vocês estão casados. Então, vocês dois estão impedidos de viver essa relação, né? Por que esse impedimento, né? Por que que vocês não puderam viver essa relação? Nem lá atrás direito, pelo que eu tô entendendo, né? Porque terminou, como agora também não. Então, parece que tem algo para ser resolvido aí, né? Com essa pessoa e que não necessariamente pode ser amor, né? Mas pode ser algo para ser olhado, né? Em relação a essa relação, certo? Já que você diz que não consegue esquecer, né? Deixa eu ver se tem mais. Gente, se eu perder alguma pergunta, né, que eu não respondi aqui, por favor, perguntem de novo, tá?
Pronto. Acho que eu vi tudo. O restante foi as meninas aí conversando e comentando, né? Dani e Daisy. Tô vendo vocês, viu? Aqui. E como superar traumas de violência? O medo de demonstrar sentimentos pro outro, não abusar, né? Então, assim, parece que existiu na história, né? Algo de violento, e aí isso faz com que você feche seu coração, né? Para que você não seja violentado de novo, né? Então, assim, eu não vou demonstrar meus sentimentos para o outro não abusar, né? Não me abusar. Então, você mesmo já respondeu aí, né? Se tem histórias lá atrás que você passou por um abuso, né? E que existe trauma, significa que existe algo para ser visto, para ser resolvido, né? Porque a consequência disso, você acabou de dizer, você se fechou, né? E aí você fica no medo. Enquanto tá no medo, as relações não acontecem, porque você não pode demonstrar esses sentimentos para o outro, né? Então, o que tá aí se eu mostro os meus sentimentos, o outro me abusa. Não é verdade, mas para você se tornou uma verdade, né? Essas verdades são construídas baseadas nessas experiências e que podem ser repetições de algo lá atrás. O importante é que não é verdade que se você mostra os sentimentos o outro vai abusar, porque se fosse assim, todos nós, né, quando a gente demonstrasse os sentimentos, todos iam sofrer abuso. Então isso não é verdade, né? O que vai fazer com que você não sofra é exatamente a sua responsabilidade diante de você, a sua autoproteção, o seu autocuidado. Se isso não está podendo existir, né? Se você não está podendo se autocuidar, provavelmente tem um aspecto seu que está lá na infância ainda, que acha que precisa ser cuidada e que precisa proteger tanto o coração nesse sentido, né? Então, vale a pena olhar para isso com mais profundidade, viu? Deixa eu ver se tem mais aqui. Pronto, então vamos seguir, mas por favor, tá? Vão colocando aí, me ajudem aí. Então, falei já, né, que eu acabei antecipando um. Então, deixa eu ver como é que a gente chega aqui. Aqui foi o que eu antecipei. Ah, aqui, esse é muito bom, gente, importante. Olha só. Dar o devido valor às relações passadas, né? Dar o devido valor. O que é que eu quero dizer com dar o devido valor? O que é que eu já percebi que às vezes acontece? Para que a pessoa consiga passar para outra relação, quando se tem um vínculo forte com quem veio antes e esse vínculo não está muito bem resolvido, as pessoas tendem a menosprezar quem veio antes, né? Quando a pessoa tenta menosprezar, ela se emaranha ainda mais, ela gruda ainda mais com essa pessoa. Então, por exemplo, tem casos, às vezes, Pronto, aí, eu não sei nem se foi o caso da pessoa que trouxe, tá? É porque me lembrou. Mas, assim, quando você fica vinculado ainda, né, a uma pessoa, esse é um dos motivos também, né? Quando você não dá o devido valor. Eu vou tentar dar um exemplo. Você teve uma relação passada e essa pessoa, ela não ocupou diante de você o lugar de fato de marido, por exemplo, né? Na relação passada, vocês foram muito mais como, vamos botar que vocês acabaram se tornando um amor fraternal, né? Vocês pareciam mais ou irmãos, ou pareciam mais mãe e filho, pai e filha. Quando isso acontece, se você não consegue dar o valor real para aquela pessoa, você ainda fica vinculado, né? Então, vamos dizer assim, se eu tenho uma relação de mãe com a relação passada, né, colocando aquela relação no lugar de filho, o que é mais difícil? É eu me desvincular
de um homem ou eu me desvincular de um filho? É mais difícil eu me desvincular de um filho, né? Então, se eu ainda olho o outro como filho, claro que lembra que é inconsciente, né? Então, assim, nem todo mundo vai ter essa consciência, é preciso um processo de autoconhecimento, né? Para você ter essa consciência, você acaba ficando vinculada ainda a essa relação passada, né? É difícil dessa relação seguir, porque você fica colocando aquela pessoa num lugar equivocado, né? E quando você consegue olhar e dizer não, aqui, né? E consegue sentir, esse não é o meu filho, esse era o meu homem, não é mais, eu era a mulher, não é mais. Quando você se coloca no devido lugar e coloca o outro no devido lugar, aí sim fecha um ciclo, né? Inclusive, tem um exercício que vocês podem fazer que é bem interessante, né? Agora, né, eu falando e vocês fazendo, eu acho que não vai ser legal não, vocês fazem depois, tá? Tem um exercício que vocês podem fazer para essa situação que é o seguinte: vocês podem pegar papel, né? Pega pedaços de papel e você coloca, por exemplo, o nome dessas pessoas, né? Dessas relações que vieram antes e que você precisa, né? Assim, são pessoas que foram um vínculo forte na sua vida. Aí você coloca essas pessoas em ordem, né? De quem chegou primeiro, né? Até o atual, se tiver, e se não tiver, deixa ali aquele espaço vazio, tá? E você vai conferindo o que é que cada relação tem de característica, né? Para que você veja se existe uma característica que se repete. Se existe uma característica que se repete, por exemplo, a maioria eu fui traída, ou a maioria eu fui violentada, a maioria eu fui abusada, né? Enfim, a maioria me deixou, né? Não foi eu que terminei, eu sempre fui deixada, enfim. Todas essas características que você perceber que se repete, você anota, porque ali vai ter algo para ser visto. Como eu falei da outra, né, mais cedo, provavelmente esse aspecto tem a ver com algum tio seu que você julga, ou algum avô, ou o pai, ou a mãe, né? Alguém na sua história que você tá julgando, e aí por isso você vai repetindo isso nessas relações, tá? E outra coisa legal para você fazer, quando você conseguir, né, fazer esse ritual, uma espécie de ritual, para que você possa, né, colocar as pessoas no seu devido lugar, né, e fazer essa passagem, é que você reconheça esses aprendizados com cada um, reconheça a importância de cada um na sua vida e que você possa dizer para cada um deles, né? Então, fulaninho, foi importante a minha relação com você, porque através dessa relação eu aprendi tais e tais aspectos, né? Muito obrigada, e eu levo você no meu coração por conta desses aprendizados. E segue e vai pro próximo. Fulaninho, com você, e faz esse ritual. Dessa forma, você vai poder ir fechando os ciclos, né? Como eu coloquei aqui, pode ser que tenham aspectos que vocês não consigam identificar, né? E aí isso vocês vão notar por conta de como é que fica essas histórias em você. Notando que ainda precisa de mais alguma coisa, aí minha indicação é que vocês de fato olhem para isso através de um profissional, né? Porque a gente sozinha não consegue olhar para os nossos pontos cegos, ou melhor, não consegue, e quando consegue é mais difícil, é mais demorado, né? Então, podendo fazer isso através de uma outra pessoa, é mais tranquilo para vocês. Deixa eu ver aqui que teve uma perguntinha. Ui, meus comentários. Aqui, voltou. Ah, não foi. Não foi. Pensei que era uma pergunta nova, mas não foi. Daisy brincando. Pensei que era uma pergunta, Daisy. Certo? Então, esse é um bom ritual para que vocês possam fazer. E, no caso, chegando no atual, né? Se vocês têm atual, vocês se colocam diante do atual, né? E se coloca disponível para aquela relação, né? Já que você já fez o fechamento com as relações passadas. E se não tiver o atual, você coloca essa disponibilidade para
no caso, as mulheres que estão interessadas em homens, né? Colocam essa disponibilidade para um homem, né? Saudável, uma relação saudável na vida dela, se coloca disponível. Então, esse é um bom ritual para que a gente faça aqui. Oi, Antônio! É você que tá no Instagram de sua mãe? Hoje foi o dia dos filhos entrarem, viu, Antônio? A Angelina também entrou aqui no início. Agora, Antônio, filho de Nanda, tá entrando. Um beijo. Beijo pra João também. Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar aqui pra vocês. Ah, sim, importante, né? Eu coloquei aqui essa questão das repetições, né? E de estar ligado a algum ancestral. Então, assim, nessa hora que vocês estiverem identificando essas repetições, vocês fazem essas perguntas para vocês mesmos, né? Para poder vocês identificarem, né? Então, assim, quem da família teve esse comportamento, né? O que é que eu achei disso em relação a esse comportamento que eu tô vendo? Porque às vezes pode não vir tão claro para você. Então, poxa, acabei de me dar conta que tem uma repetição aqui, que é esse comportamentozinho que eu não tinha me dado conta antes, né? Então, peraí, quem é que da família fez isso? Né? Como é que eu olhei para essa situação? Né? O que é que eu achei disso? Sempre vai ser algo que o sistema, né, se colocou e atraiu aquilo para que você pudesse olhar, para que você pudesse resolver, né? Então, sempre é para agradecer pela possibilidade do aprendizado, né? Porque sem essa possibilidade, você provavelmente continuaria ali na inconsciência, né, e repetindo, né? Se não tem aprendizado, tem repetição, né? Tem uma frase de Jung que é algo mais ou menos assim: onde houver medo, ali está a sua tarefa. É algo mais ou menos assim. Eu diria, eu olho para essa frase, eu lembro muito disso, né? Então, geralmente as coisas que a gente mais julga são as que a gente mais tem medo, né? De acontecer com a gente, né? Principalmente aquelas coisas que a gente coloca frases bem determinantes, né? Ai, se fosse comigo eu nunca faria isso. Eita, Ave Maria. Essas, então, cuidado, né? Porque já é um belo julgamento, né? Se você tá dizendo que você nunca faria isso, olha o lugar que você tá se colocando, né? Então, assim, eu sou tão diferente, superior que você, que eu nunca faria isso. Você faz porque você não tem condição de fazer coisa diferente. Então, quando você faz isso, necessariamente você já vai para esse lugar, né? E é uma grande possibilidade, né? Da vida te mostrar essa situação. Quando a gente diz sim e agradece o nosso passado, aos nossos... algo fica leve, né? Tudo muda à nossa volta, tudo caminha. Isso, Elaine, é verdade. Porque aí, quando a gente deixa leve o passado, a gente fica disponível para o presente e necessariamente para o futuro, né? Então, é por isso que tudo se alinha, né? É por isso que tudo caminha. É porque lá atrás fica leve, fica tranquilo, aí dá pra gente seguir. Quando aqui atrás não tá leve, não tá tranquilo, geralmente a gente tem muitas dificuldades em seguir aqui no presente e no futuro. Fica muito difícil, a vida fica complicada, pesada, né? Difícil. Eu vejo o cliente chegando, falando, por exemplo, eu tô muito cansada, eu não aguento mais, né? Então, assim, por que que tem essas falas, né? O que é que tá cansando tanto? O que é que tá tão pesado? Por que que tá assim? Né? Peso, inclusive, é uma grande indicação de que tem algo aí errado, né? Relações pesadas, relações amorosas pesadas, difíceis, né? Já é uma grande indicação que tá errada. Algumas vezes eu coloco, né, nos stories para que as pessoas façam perguntas, enfim, e já surgiu, acho que umas 2 vezes, perguntas sobre a questão do esforço, né? Então, assim, pessoas que sentem que na relação há esforço, né? E aí a primeira coisa que eu perguntei, no caso eu devolvi a pessoa com a pergunta, foi: mas por que tá tendo esforço? Né? Se tá tendo esforço, alguma coisa não tá bem aí, né? Não era pra ter esforço, entende? Meu Elaine, beijo Elaine, Cris. Certo, gente?
Até aí tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Já tá chegando o nosso horário. Deixa eu ver aqui as últimas coisinhas que eu tenho pra falar. Ah, tá. Eu tenho só mais 2 coisinhas pra falar pra vocês, né? Porque como eu disse, a gente pode ficar aqui horas falando desse assunto, né? Mas eu tenho mas vocês já viram que os filhos estão dizendo: mamãe, por favor, venha. Então, vou falar só mais 2 coisinhas pra vocês. Uma que eu vejo que às vezes as pessoas se confundem, né? Em relação à precedência e à prioridade, né? Eu vejo que isso é confuso. Peraí. Quando fui colocar a situação no seu devido lugar, encontrei a indiferença. E agora? Quando fui colocar a situação no seu devido lugar, encontrei a indiferença. Eu não sei se eu entendi, viu? Mas eu tô entendendo o quê? Que quando você foi olhar, foi isso? Para essas relações, você encontrou indiferença? Foi isso? Então, se você encontrou indiferença, lembra das perguntinhas que eu falei, né? Para você fazer. Você vai fazer as perguntas de onde eu vejo isso, né? Onde é que eu encontro essa indiferença? É no meu pai? É na minha mãe? É no meu tio, né? E eu julgo essas pessoas por isso. Como é que eu fico em relação a isso, né? Quando você resolve aqui com essa pessoa do seu sistema, isso se dissolve no presente, né? Porque às vezes a gente olha muito para o que está acontecendo aqui no presente, mas não vai olhar qual é a origem. Claro que a gente tem que olhar para o que está acontecendo aqui no presente, mas geralmente a origem está em algo aqui de trás e geralmente está relacionado aos pais, né? Ou a avós, tios, né? Essa família daqui de trás. Mas geralmente tem muito de papai e mamãe. Muito, se repete muito pai e mãe, né? Então, olha para isso e faz essas perguntas para você. Provavelmente tem algo aí para ser visto, né? Em relação a essa questão do tema indiferença, tá? Tá, então como eu estava falando em relação a precedência e prioridade, né? Por que eu tô trazendo esse assunto para vocês? Porque como a gente está falando de relações passadas e atual, algumas pessoas me perguntam, porque já conhecem um pouquinho de constelação, já leu alguma coisa aqui, sobre precedência e prioridade. E ainda me perguntam, eu já falei em umas 2 lives, mas é difícil, é complicado mesmo. Então eu resolvi dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil, né? Vamos supor que você teve uma relação no passado, que você teve filhos, né? E agora você tá numa nova relação. Então, essa relação do passado que você teve filhos, em relação à precedência, né? Primeiro vem esse ex, porque só a partir desse ex foi que você teve filhos. Então, primeiro vem esse ex, depois vem seus filhos, para depois vir a sua relação atual, né? Essa é a precedência em termos de ordem, porque é quem veio primeiro para quem veio depois. Mas em relação à prioridade, é claro que a prioridade é quem está agora, né? Aqui agora com você. Sendo que, se você teve filhos na relação anterior, seus filhos estão em primeiro lugar, né? E depois vem a sua relação atual, né? Então, quando você também não dá esse devido lugar, isso também pode afetar, né, a relação atual. Então, é importante que você olhe desta forma. Às vezes, por exemplo, as pessoas priorizam a relação atual em detrimento dos filhos, né? Então, os filhos vêm em primeiro lugar e depois a relação atual, né? Os filhos chegaram antes, muito antes de você se envolver com a pessoa que está aqui hoje com você, né? E eu vejo algumas mulheres, por exemplo, elas falam pra mim, né, no AMI, né, que vocês conhecem o AMI, que é aquela jornada de psicoeducação relacionada a relacionamentos amorosos. Em breve vou lançar outra turma pra vocês. Já me perguntaram sobre isso, já falaram: Olga, eu tenho uma relação e meu parceiro, ele tudo é a filha, prioriza a filha, e eu fico em segundo plano. E eu disse: mas que bom, né? Porque tá tudo certo, é isso mesmo. Em primeiro lugar vem o filho que ele teve antes de você, depois vem você, né? Então tá tudo certo. Agora, se é um casal agora, a sua relação atual, você está com uma pessoa e você teve filhos,
Aí, em primeiro lugar, vem a pessoa e depois vem os filhos. Por quê? Porque foi através dessa pessoa que foi possível ter os filhos, entende? E isso eu vejo que às vezes as pessoas confundem. Vamos ver aqui se teve outra pergunta. Não, aqui eu já vi. Ah, não, foram pessoas entrando, certo? Deixa eu ver mais alguma coisa para falar para vocês. Ah, tá. Em relação a isso que eu acabei de falar, para vocês verem a importância disso que eu acabei de falar. Eu não vou lembrar agora o livro que eu li isso, tá? Eu sou muito ruim de nome, de livro, de data, de autor, enfim. Mas teve algum livro que eu li que Bert Hellinger trouxe uma constelação que houve um suicídio, né, de um filho, e o que apareceu na constelação foi como se ele estivesse honrando uma relação do pai que não foi vista. Teve uma separação de forma abrupta, né, que essa pessoa não foi vista, não deu a devida importância, né, e o filho acaba se suicidando, né, como se fosse para honrar essa pessoa que não teve o seu devido lugar. É mais ou menos isso, né? Mas assim, o que é que eu quero trazer com isso? É que às vezes, muitas vezes, coisas que acontecem agora no presente que a gente não consegue dar uma explicação, né, para o que está acontecendo ali, né, tem impactos, ou melhor, o presente tem impactos por conta de coisas do passado que não foram bem resolvidas, né? E que a gente passa por aquilo para olhar para algo que aconteceu lá atrás e para reorganizar esse sistema. Hoje em dia tem muitos filmes trazendo essa visão. Eu não sei se vocês observam, desde desenhos animados até, né, filmes, enfim, para adultos, né? Por exemplo, tem um desenho animado que é o segundo, Frozen, né? Eu não lembro como era o nome do segundo, se tinha um nomezinho diferente. Mas é Frozen, só que o 2, né? Traz muito isso bem claro, assim, né? De um problema, né? No contexto atual, trazido por uma desordem do passado, né? Em que parece que o pai de Elsa, ou foi o avô, tinha cometido, né? Acho que era o avô, tinha cometido, o avô de Elsa, né? E que ela consegue ter essa consciência através, se não me engano, faz tempo que eu assisti esse filme, mas parece que é através do contato com a água, algo assim, né? Mas foi, pra mim, ali, vendo o filme, foi basicamente como se ela tivesse feito uma constelação, né? E trouxesse as imagens pra ela ver, sentir e poder fazer diferente, né? Muito, muito bonito. Ok, gente? Muito obrigada pelo assistir. Ai, que bom, César. E pra finalizar, né, faltam 2 minutinhos pra gente completar 1 hora aqui juntos. Pra finalizar, eu queria só lembrar vocês algo que eu tô repetindo, né, sempre, mas é pra poder fazer aqui um contexto de finalização. Tudo aquilo que a gente rejeita, na verdade, a gente acaba se colando a isso, né? Então, quanto mais você puder olhar, quanto mais você puder dar o devido valor, né? Quanto mais você puder se responsabilizar sobre a sua parte, mais você deixa as coisas organizadas, né? Mais você pode fluir na sua vida e assim os relacionamentos ficam mais saudáveis, né? Quanto mais você conseguir resolver essas questões de relação com esses relacionamentos passados, né? Deixando organizados, valorizados, honrados, né? Dizendo sim para o que foi, mais você consegue uma relação próspera aqui e agora, certo? Então isso é o que eu queria deixar para vocês, para que vocês pudessem seguir, né, de forma mais fluida, tá bom? Vamos ver aqui. Ver, sentir, poder fazer diferente, tarefa de casa, assistir Frozen.
Com esse olhar, gostei do possível exercício. Rosemary, ai que bom, Rose. Maravilha, Olga. Nandinha, informações preciosas. Obrigada, Olga, pelo convite. Adorei esse contato. Ai, que bom, Márcia. Um beijo. Valeu, Olga. Obrigada, Paulo. Agora que eu vi aqui, Paulo, que é você. Agora que eu vi quem você é. Maravilha, como sempre. Um abraço. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Que bom. Ok. Então, um beijo. Obrigada por todos, viu? Inclusive, eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui receberam o comunicado de última hora. Eu já estava com as minhas listinhas esquecidas, né? E mandei para vocês e vocês estiveram aqui. Que bom, viu? Beijo, obrigada pela participação. E qualquer dúvida que venha depois que eu não tiver respondido, pode mandar lá no WhatsApp, que é bom que vira post. Beijo, tchau, tchau.